Olá pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, já a gente começar a aula, é importante que você já tenha um lugar de estudo, né? Ou seja, pode ser no seu quarto, pode ser na sala. O importante é que seja um lugar silencioso, um lugar calmo, que tenha o seu material perto de você, né? O seu estojo, o seu lápis, caneta, borracha, tudo que vocês podem precisar. O livro didático, né, para vocês acompanhando a aula, e também um caderno, tá bom? É muito importante, gente, que vocês, durante a aula, vocês façam as anotações, né? Se for preciso, você pausa o vídeo, faz a anotação, dá play de novo, tá bom? Inclusive, anotem algumas dúvidas se forem surgindo na aula, tá? Então vamos começar. A aula de hoje, gente, de geografia, é sobre as águas do nosso planeta, né? Então, até aqui a gente já estudou várias coisas, né? A gente já estudou a Terra, a estrutura da Terra, a gente já conheceu as camadas da Terra, né? A gente aprendeu como se formou os oceanos, como se formou a crosta terrestre, a gente já conheceu as rochas, né? Como cada uma delas é formada, a gente já conheceu o relevo, né? A gente aprendeu o que é um relevo, conheceu os tipos de relevo, aprendeu a identificar eles, a gente conheceu os agentes internos do relevo, né? Que eles partem de dentro da Terra e eles vão alterar o relevo, né? Que seria principalmente o vulcanismo e o tectonismo, não é? E a gente também conheceu os agentes externos, ou seja, aqueles agentes que interferem no relevo, só que eles vêm de fora da Terra, tá bom? Como, por exemplo, o intemperismo, as erosões, não é? A gente até conheceu os vários tipos de erosões, né? Eólica, pluvial, enfim. Já conheceu muita coisa, né? A gente já aprendeu muito. E agora, para continuar esse nosso aprendizado, a gente vai começar a estudar as águas, tá bom? As águas do nosso planeta e o papel que ela tem na paisagem de maneira geral, tá bom? Então vamos lá, né, gente? Vamos começar a estudar a água. Como a água é um assunto muito importante, muito complexo, a gente vai subdividir essa aula, tá bom? Então a gente vai começar a trabalhar a água agora. Na próxima aula a gente também vai falar sobre a água, ok? Então agora, gente, é importante apenas a gente entender a importância da água, né? Então vamos ver por que a água é tão importante assim. Gente, a água, a gente pode dizer que ela é fonte da vida. Por que ela é fonte da vida? Porque a água, ela é componente bioquímico, né, de seres vivos, ou seja, ela faz parte do nosso corpo. A gente estima que cerca de 70% do nosso corpo é água, ou seja, a maior parte do nosso corpo, gente, é água, tá bom? A gente precisa da água para tudo, né? A gente precisa beber água o tempo todo, não é? Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa dessa água. Vamos pensar no nosso sangue. O nosso sangue, gente, ele tem água, não é verdade? Ele não é líquido. Por quê? Porque ele tem água ali. Então eu preciso dessa água para poder conduzir, né, os nutrientes, por exemplo, para o resto do meu corpo, né? Ou seja, o sangue, ele é composto por água, não é verdade? Se eu pensar, sei lá, no estômago, no nosso estômago, por exemplo, tem água, né? Qualquer parte do nosso corpo vai ter água, se a gente parar para pensar, não é? É como se a gente tivesse a maior parte do corpo de água, tá bom? Enfim, como se a gente fosse um mar e tudo que está no nosso corpo está mergulhado nessa água. Então é muito importante para a gente, né? E não só para a gente, como por exemplo para outros animais, até para as plantas, tá bom? Estima que cerca de 90% até 90% da composição das plantas pode ser de água. Então pode ser que uma planta, a maior parte dela realmente seja a água na estrutura dela, tá bom? Então a água, ela faz parte da gente, tá? De todos os seres vivos, ok? Enfim, e além disso, dela fazer parte da gente, né? Dela ser um componente do nosso corpo, a água, gente, ela também serve como meio de vida de várias espécies. Como assim meio de vida? Vamos imaginar um peixe, por exemplo. Um peixe, ele precisa de água, né, para ele poder viver, né? Ele vive na água. Então, seria o meio de vida dele, né, onde ele está vivendo. Vamos imaginar um sapo, por exemplo. O sapo, apesar dele não viver no mar, né, ele precisa de água, né? Porque se vocês param para pensar, o sapo ele não tem uma pele mais úmida, né, mais molhada, quer dizer que ele precisa dessa água. Se a gente pegar o sapo, botar num ambiente muito, muito seco, ele não vai conseguir viver, né, da forma mais adequada. Por quê? Porque a pele dele vai ficar seca. Então ele vai ter problemas aí, tá bom? Então a gente tem que ter essa noção, tá? Que a água ela é importante para todos os seres vivos. Por isso que a gente diz que a água é a fonte da vida, tá bom? Enfim, inclusive, gente, ela é importante para o desenvolvimento agrícola e industrial, né?
e também aos valores culturais e religiosos. Por exemplo, muitas culturas elas têm na água um certo respeito pela água, né? Eles usam a água como se fosse um símbolo, né? Um símbolo da cultura deles, da religião deles, né? Por exemplo, a chuva, os rios, né? Até os mares, eles têm um certo culto pela água, né? Um certo respeito, justamente por entender a importância dessa água, tá bom? E além desse aspecto cultural, a gente utiliza muito a água no aspecto econômico. Então, por exemplo, vamos supor que você quer plantar um feijão. Para você plantar o feijão, você tem que ter água, não é verdade? Para a plantação sair tudo direitinho, né? Qualquer coisa que você for plantar, você vai ter que ter um conhecimento sobre a água, né? Será que vai chover? Será que eu vou ter água suficiente para essa planta, né? E além do desenvolvimento agrícola, se você for, por exemplo, criar um animal, por exemplo, sei lá, você vai criar uma vaca, vai criar uma galinha, vai criar bezerro, enfim. Esse desenvolvimento do gado, né, também precisa da água, né? O animal ele também tem que beber água, na verdade. E além disso, a gente tem o desenvolvimento industrial, que ele também depende da água, gente, sabia? Então, por exemplo, numa indústria, eles precisam usar água para poder fazer os produtos, tá? Então, a água ela é importante em todos os aspectos da nossa vida, tá bom? O tempo todo a gente está precisando de água. Não só a gente, né? Por exemplo, eu preciso beber água, como a sociedade toda, como os animais, as plantas, tá bom? Ok? Enfim, e 70% da superfície do planeta é água, tá? Então, a gente olhar assim, pegar uma foto do planeta, você vai ver que é o planeta azul, né? A gente consegue identificar a maior parte de oceanos, né? Então, seria a água, né? Cerca de 70% da superfície. Mas somente 2,5% é água doce, né? Então, a gente sabe que tem água salgada e água doce. A água salgada seria dos mares, né? Oceanos. E as águas doces seria lagoas, rios, lagos, tá bom? Mas não se preocupem que essa partezinha a gente vai trabalhar melhor com calma na próxima aula, ok? Enfim, só é importante vocês terem essa visão geral. E a água, ela representa uma certa praticidade e conforto para a nossa vida, né? A busca do conforto, ela implica necessariamente um aumento considerável das necessidades diárias de água. Então, por exemplo, sei lá, se você quer cuidar melhor da sua saúde, né? A primeira coisa que um médico vai dizer para você, por exemplo, é você beber mais água, não é? Por quê? Porque quando a gente ingere muita água, quer dizer que a gente está cuidando da nossa saúde, né? A gente está se tornando mais saudável, né? Então, tudo que vocês forem parar para pensar assim, que precisa melhorar em algum aspecto, vai estar ligado com a água. Por exemplo, se você vai para uma região que é seca, né? Essa região, eles vão ter mais dificuldade, né? Em coisas práticas. Por quê? Porque não vai ter água, tá bom? Então, toda vez que as pessoas procuram um conforto maior, não só em relação ao corpo delas, como onde elas vão ficar, como a sociedade em geral, né? Vocês vão perceber que tem uma relação direta com a água, né? Com a existência ou não dessa água, tá bom? É só imaginar, gente, em dia que falta água, por exemplo, né? Se faltar água um dia, todo mundo se sente desconfortável, né? Ninguém gosta. Imagina, um dia inteiro ou uma semana inteira sem água, se você não tem acesso à água, né? Aí fica uma coisa complicada, né? Então a gente consegue já entender essa importância já no nosso dia a dia, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido a importância, né, gente? Então a gente vai começar o estudo da água estudando o ciclo da água. Sim, a água tem um ciclo, tá bom? Eu chamo de ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá bom? Essa palavra hidrológico, ela se refere à água, tá bom? Então vamos lá. O ciclo hidrológico ou ciclo da água é um movimento contínuo, ou seja, né, que não para, né? O contínuo da água presente nos oceanos, continentes, né, na superfície, ou no solo, né, também pode ter água, ou em uma rocha também pode ter água, tá bom? E na atmosfera, né, gente, que tem água, né, a gente sabe disso. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade, né, e pela energia do Sol. A gente já vai entender isso melhor. Que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Então vamos imaginar, o Sol, gente, ele está fornecendo para a gente, além de luz, calor, né? Ele está fornecendo essa energia solar em forma de luz e calor. E esse calor, ele faz com que as águas se evaporem, né? E essa evaporação, ou seja, a água que está aqui no oceano, ela vai evaporar, ou seja, vai virar
vai passar para a fase gasosa, né? E vai lá para a atmosfera. Aí nessa atmosfera ela vai formar as nuvens, tá bom? Então o Sol ele tem um papel fundamental nisso, porque ele está fazendo a água mudar de estado físico, ok? Mudança de estado físico. Por quê? Porque ele está fornecendo calor, ele está fornecendo um aumento da temperatura dessa água, ok? E é isso que vai fazer o movimento. Além do Sol, a gente tem a força da gravidade. Seria isso, seria a força que atrai os corpos para o centro da Terra. Então a gente não tem a Terra, não é? A gente tem uma força na Terra que ela faz com que tudo seja atraído para o centro da Terra, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar uma caneta e jogar aqui, se eu jogar essa caneta, ela não vai pro chão, não é? Mas por que ela vai pro chão? Porque tá atraindo para baixo? Porque tá atraindo para o centro da Terra, tá bom? E o centro da Terra não tá mais embaixo de mim, no caso, né? Então, vai cair para cá, ok? Do mesmo modo, a chuva, né? Quando chove, a chuva não... Por que a chuva cai? Justamente por isso que ela está sendo atraída para o centro da Terra, tá bom? Enfim, na atmosfera formam as nuvens, que quando carregadas, provocam precipitações, né? Essas precipitações, gente, pode ser de forma diferente, no caso, né? Eu até coloquei aqui, chuva, granizo, orvalho e neve. No caso, a gente vai estudar melhor essa precipitação depois que a gente entender o ciclo, tá? Mas já saibam disso. Toda vez que essa água que está na nuvem, ela cai, a gente vai chamar de precipitação, tá bom? Essa precipitação não é a mesma coisa que chuva. Chuva é um tipo de precipitação, mas também existe outros tipos, ok? E o ciclo hidrológico, ele compreende a fase líquida da água, né? Como lagos, mares, rios. A fase gasosa, né? Por exemplo, quando acontece a evaporação, né? Nas nuvens, né? Por exemplo, que está em forma de gás. E o estado sólido também, né? Por exemplo, lagos congelados, as geleiras, né? Geleira que basicamente é água congelada, né? Que são encontradas nas regiões muito frias, tá bom? Então essa parte sólida, ela só é encontrada na região muito, muito fria, né? Porque é para conseguir congelar a água, né? Ok? E aqui, antes da gente ver o ciclo mesmo, eu coloquei só aqui uma imagem mostrando as mudanças de estado físico, tá bom? Então vamos lá. Ó, a gente tem, ó, olhem pro meio, a gente tem um líquido, né? Aí numa ponta temos gasoso e na outra ponta a gente tem o sólido, tá bom? Então, sólido, líquido, gasoso. Esse sólido aqui, gente, eu coloquei aqui um cubo, né? A gente tem aqui a figura de um cubozinho de gelo, né? E esse cubo de gelo, ali em cima, tem uma imagem de umas moléculazinhas, né? Enfim, eu tenho umas moléculazinhas de gelo, né, no caso. Vamos imaginar que eu tô conseguindo olhar para dentro desse gelo, tá bom? Como se eu tivesse uma visão biônica, tá? Tô conseguindo olhar um pedacinho de gelo. Cada moléculazinha, cada partezinha que tá formando ele. Se eu conseguisse olhar ele, eu ia perceber que essas moléculazinhas estão muito pertinhas uma da outra, né? Estão muito juntinhas, muito coesas, né? Tá muito juntinho, que nem tá na imagem aqui, tá bom? Cada bolinha dessa é juntinha da outra, tá? Por isso que fica sólido, porque a estrutura dentro dela, né? A composição química que eu digo, né? Elas estão muito unidas, tá bom? É por isso que fica sólido, tá? Enfim, aí a gente tem, ó, o líquido, né? No líquido, a gente tem um copo d'água aqui, né? E com água dentro, né? E aí a gente olha essas moléculazinhas, né? Se eu conseguisse dar um zoom, eu conseguiria ver o quê? Que essas moléculas estão até perto uma da outra, mas estão mais afastadas, não é? Elas não estão juntinhas assim, não. É como se estivessem mais soltinhas uma da outra, tá bom? Enfim, é por isso que a água fica líquida, né? Por quê? Porque como elas estão mais juntinhas, elas vão ficar mais fluidas, né? Então, por exemplo, se eu pegar um copo e botar água, essa água ela vai se adaptar ao copo. Se eu pegar uma jarra assim, sei lá, pegar um vaso que é assim torto, se eu jogar a mesma água dentro, essa água vai se adaptar a esse vaso. Se eu pegar uma bolinha, sei lá, e jogar água dentro, ela vai se adaptar à bolinha, né? Então ela vai virar uma bola. Então percebam que o estado líquido é um estado em que a substância ela vai se adaptar ao recipiente que eu estou colocando, tá bom? Se eu coloco no copo, ela vai ficar na mesma forma do copo. Se eu coloco numa garrafa, vai ficar na mesma forma da garrafa, ok? E por quê? Porque ela tem uma fluidez maior, porque as moléculas estão mais afastadas, tá bom?
e eu tenho o estado gasoso, né? O estado gasoso é quando eu tenho gás, não, o nome já está falando, gasoso. E por que gás, né? Porque essas moléculas, elas estão muito afastadas, né? Elas não se encostam mais, tá bom? Elas estão ali perto, mas elas não se encostam, tá? Por isso que fica em forma de gás. Então a gente tem sólido, sólido, líquido e gasoso. E aí a gente tem as mudanças de estado físico. Como assim mudanças? Esse estado físico, ele não é uma coisa fixa para sempre, não. Se eu colocar mais temperatura, se eu aumentar a temperatura, ou seja, se ficar mais quente, pode ser que essa água ela passe de um estado para o outro. E se ficar mais frio, se eu diminuir a temperatura, ela também vai passar de um estado para o outro, tá bom? Então vamos conferir aqui. Vou começar pelo sólido, né? Então eu tenho um sólido, eu tenho ali um cubinho de gelo. Você pegou um cubinho de gelo da geladeira e botou ali, né? Em cima da mesa, por exemplo. Em cima de um prato, né? Para não melar a mesa. Botou em cima de um prato, beleza. Aí você começa a reparar, né? Você deixa por um tempinho ali e depois você volta, daqui a 3 horas. Aí você percebe que esse gelo, ele virou água. Por que ele virou água? Porque ele derreteu, não é? E o que seria esse derretimento? Ele derreteu, a gente vai dizer, não vai dizer que ele derreteu, mas ele derreteu porque ele aumentou a temperatura. Na geladeira estava mais frio, não é? E quando você tirou e botou em cima de um prato na sua mesa, você concorda comigo que a mesa, a cozinha, né, é mais quente do que a geladeira? Né? A geladeira é bem mais frio. Então houve um aumento da temperatura. E aí o gelo derreteu. Só que a gente não vai dizer, não vai chamar de derreteu não, né? Não vai dizer que foi um derretimento não. Vamos usar uma palavrinha mais bonita. A gente vai dizer que o gelo, ele se fundiu. Como assim fundiu? Ele sofreu um processo de fusão, tá bom? Então, fusão é derretimento, seria o derretimento do gelo, tá bom? Então, esse gelo que está na fase sólida, quando eu boto num ambiente mais quente, ou seja, sofreu aumento de temperatura, esse gelo vai se transformar em água, né? Ou seja, estava no estado sólido e ele vai para o estado líquido. Ou seja, ele vai sofrer um processo de fusão, tá bom? Ok. E aí você pega essa águazinha, né? Aí você quer fazer um outro experimento. Você pega ali uma panela, você pega essa águazinha que derreteu, né? E você coloca lá na panela. Aí você pede para alguém ligar o fogo, né? Para você não ser perigoso para você. Pede para, sei lá, para sua mãe, para seu pai, ligar o fogo para você e você coloca lá na panela. Aí você fica observando. Aí depois de uma meia hora, você observa de novo. Aí o que é que você vai ver? Você vai ver que a água vai estar borbulhando, né? Por quê? Porque vai tá muito quente. E aí você tampa a panela. Ok. Aí depois de um tempo, você vai lá de novo. Quando você abrir a panela, você vai perceber o quê? Que vai sair um vapor, né, da panela. Vai sair um vapor, né? E o que seria esse vapor? Seria essa água que ela vaporizou. Ou seja, a água que estava no estado líquido, ela teve um aumento da temperatura, né? Você botou no fogo, aumentou a temperatura, e aí essas moléculas se afastaram cada vez mais, ó, ficaram muito afastadas. E então, o que era líquido virou o quê? Virou gasoso, tá bom? Virou gasoso. Então, essa fumaça que sai, nessa fumaça, na verdade, um vapor que sai, seria isso, seria parte dessa água que está agora na fase gasosa e ela está fugindo, tá bom? Então, a gente vai dizer que houve um processo de vaporização, tá? Que é quando eu vou do líquido pro gasoso, ok? Estão acompanhando? Só olhar pro desenho aqui, tá bom? Depois, gente, vocês podem até fazer isso, né? Pode tentar fazer isso, pegar um gelo, observar ele na fase sólida, colocar ele dentro de um copo, esperar ele derreter, depois ir colocar numa panela, né? Enfim, observar ele vaporizar, tá bom? Enfim. Só que o contrário, gente, também acontece, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar um gás, no caso, se eu pegar esse vapor de água, e esse vapor de água, ele tiver uma diminuição da temperatura, tá bom? Então, estava muito quente e ele se esfriou mais. Quando tem essa diminuição da temperatura, a gente vai dizer que a gente vai chamar de liquefação, tá? Então, o que seria liquefação? Liquefação é quando o gás, né, quando o vapor, ele sai do estado gasoso e vai para o estado líquido, ok? Então, é quando era gasoso e diminuiu a temperatura. Se diminuir a temperatura, as moléculas que estavam longe vão se
aproximando, tá bom? E assim elas voltam pro líquido. Por isso que se chama liquefação, porque tá voltando pro líquido, tá bom? E aí eu volto pro líquido. E aí, se esse líquido sofrer uma diminuição da temperatura, mais ainda, ou seja, se eu pegar esse copo de água e botar na geladeira, né? No congelador, melhor dizendo, né? Claro, é melhor que não seja de vidro, né? Coloque dentro de uma garrafinha. Você pega essa água, bota dentro de uma garrafinha de plástico e bota lá no congelador e deixa lá por 2 dias. Aí depois você vai ver que esse líquido ele virou gelo, justamente porque houve uma diminuição da temperatura, tá bom? Então o que era líquido virou sólido, ok? Por quê? Pelo mesmo motivo. Essas moléculas estão se aproximando mais. Por quê? Porque diminui a temperatura, elas estão se aproximando mais, ficam bem juntinhas e vira sólido, ok? Tudo bem? E aí, gente, eu tenho 2 processos também muito interessantes. O que seria isso? A gente viu aqui, etapa por etapa, não é? Um indo pro outro, se transformando no outro, sólido pro líquido, que a gente chama de fusão, líquido pro gasoso, que a gente chama de vaporização. Aí tem gasoso voltando pro líquido, que a gente chama de liquefação. O líquido indo pro sólido, né, que a gente chama de solidificação, tá bom? Então o nome já tá falando tudo, né? Só que aí eu tenho 2 processos muito interessantes, que é, por exemplo, quando eu pego uma substância que está no sólido e eu passo ela para o gasoso. Sim, gente, ela vai direto do sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido, tá bom? Então ela vai do sólido para o gasoso. E a gente vai chamar isso de sublimação, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui eu já não aconselho vocês a fazerem, mas enfim. Só se for, sei lá, com a mãe de vocês, com o pai, enfim. Vocês podem pegar uma panela, né? Deixar lá no fogo, deixar muito quente. Deixar lá muito quente. Claro, vocês não vão fazer isso, não peçam para algum adulto fazer. E aí vocês podem pegar um gelo, enfim. E a panela tem que estar muito quente. Quando vocês colocarem esse gelo na panela, vai fazer um barulho, né? Vai dar um barulho, vai subir uma fumaça, né? Na verdade é o vapor da água. E aí vocês vão perceber que o que era sólido, claro, um pedaço pequeno de gelo, né, gente? Não vão pegar um pedaço grandão, não. Pega um pedacinho. O que era sólido, ele passou diretamente para o estado gasoso, tá bom? Por quê? Porque tem um aumento de temperatura tão grande, que aí nem passou pelo líquido. Foi direto do sólido para o gasoso, tá bom? Essas moléculazinhas, elas aumentou tanta a temperatura que elas já se afastaram logo, entendeu? Enfim, isso eu já não aconselho vocês a fazerem, né? Mas se vocês quiserem, peçam para alguém fazer para vocês, tá bom? Pra vocês verem isso, tá? Enfim, e aí o inverso também vale, tá? Pode ser que esse vapor, ele tenha um esfriamento tão grande, ou seja, diminua tanto a temperatura dele, que ele fique sólido, tá bom? Que ele passe direto do gasoso para o sólido. Então as moléculas de repente se juntam todas, tá bom? E eu vou chamar também de sublimação, ou então de ressublimação, ou sublimação inversa, tá bom? Pode ser que apareça com esses nomes, ok? Enfim, espero que vocês tenham entendido essa parte. Ok? Vamos lá, então. Ciclo hidrológico, continuando, né? Após a chuva, né, depois que chove, uma parte da água, ela vai para a superfície, né? Ela seca na superfície, né? Ou seja, cai água aqui, ela vai secar, ou então ela vai evaporar, tá bom? Ó, evaporar, que a gente viu, ou seja, tá do líquido e foi pro gasoso, é um processo de vaporização, tá bom? Então vamos lá, essa água ela pode evaporar, ela é líquida, chega aqui, pode ser que por conta da temperatura do sol, né, da energia solar, ela tem um aumento da temperatura e ela evapore, tá bom? Ela vira vapor e vai para a atmosfera, ok? Outra parte dessa água vai penetrar no solo, vai se infiltrar no solo, tá bom? Ok? E vai entrar dentro do solo. E o restante vai escoar. Como assim escoar? Vai seguir, né? Vai continuar na superfície e vai procurar as porções mais baixas do relevo, né? Que seria o quê? Que seria as planícies, né, gente? A parte mais baixa. Ou então alguma depressão também, tá bom? Então a água vai cair e vai deslizar para onde está mais baixo, né? Que seria a região de planície, tá bom? Então pode ser que aconteça isso. Uma parte da água vai evaporar, a outra parte vai se infiltrar.
no solo e a outra parte vai escoar, tá bom? Por onde é mais baixo. Ok. A água que escoa, ela pode escoar para uma planície ou ela pode escoar para um vale também, né? O que seria vale? Vale é uma região que é mais baixa entre duas montanhas. Então, se você pegar uma montanha e pegar outra, aquela parte mais baixa seria um vale, tá? Um lago também, ou uma área alagada, né? Como um pantanal, um brejo, tá bom? E a água que em si filtra no solo, o que acontece com ela? Ela pode voltar mais tarde à superfície, né? Pode ser que ela sempre entrou ali, só para ficar lá um pouquinho, depois ela pode voltar, tá bom? Através de uma corrente subterrânea, né? Que a gente vai chamar de lençol freático, né? Que a gente vai estudar melhor. E esse lençol freático vai ajudar a formar um lago, por exemplo, tá bom? Então, parte da água fica dentro da terra e depois pode ser que ela saia. Parte da água do escoamento, ou seja, aquela água que escorreu, ela vai vir ou da chuva ou da neve também, né? Pode ser que neve, aí depois essa neve vai derreter, né? Ou seja, vai sofrer um processo de fusão, vai virar água, vai escorrer, enfim, até chegar na parte mais baixa. Então, vou ver se tem uma imagenzinha aqui para vocês verem melhor o que eu tô falando. Vamos entender agora, né? Com a imagem fica melhor de entender. Então, vamos olhar para aquela montanha ali, lá no fundo. Olha para aquela montanha ali. A montanhazinha. Imagine que ali em cima tá nevando, não é? Ó, tá bem frio. Até o topo tá branco. Quer dizer que tem neve, tá bom? Então ali tem um processo de precipitação, né? Tá caindo coisa lá. Só que é chuva que tá caindo? Não, é neve, né? Porque é muito frio. Então essa neve, ó, ela tá caindo ali. Pode ser que ela derreta, né? Ou seja, a neve vai sofrer um processo de fusão, tá bom? Então ela vai derretendo, vai caindo ali pela montanha, vai virando água, né? E aí chega na superfície e ela vai escoar. Ela vai escoar em direção aonde? Em direção à parte mais baixa do relevo, que seria a planície, né? Ó, seria esse lagozinho. Então a gente acompanha aqui esse bloco, a gente acompanha e a gente percebe que essa aqui é a parte mais baixa, né? Que seria a região de planície, né? E aqui tem um armazenamento de água. Pode ser um lago, pode ser um rio, pode ser um oceano, né? Aqui não dá pra gente ver por causa do tamanho, mas ele tá dizendo ali que é o oceano. Então vamos dizer que é um oceano, tá bom? Enfim. E aí, também pode acontecer com regiões mais quentes. Então, por exemplo, pode ser que aconteça uma chuva mesmo, tá? Ó, tá ali a nuvenzinha, ela vai chover, né? Beleza, é a mesma coisa. Uma parte vai escoar, ou seja, vai descer procurando um lugar mais baixo, né? Que seria esse riozinho, tá? Também a gente tem um rio ali, ó. Outra parte vai infiltrar no solo, então essa parte ela vai adentrar no solo. E aí observem aqui, que aqui bem na frente, ó, eu tenho a parte marrom, né, que seria dentro do solo, como se a gente estivesse vendo dentro. E aí eu tenho essas linhas azuis, né, que seria essa água que infiltrou, tá bom? Então a água que infiltrou, até tem um nome ali, infiltração. Essa água que se infiltrou, ela vai formar um lençol freático. O que seria isso? São águas subterrâneas, tá bom? Então até tem ali, ó, armazenamento de água subterrânea. Então dentro do solo, debaixo do solo, também tem água. E essa água ali, ela pode seguir até ela encontrar algum oceano, algum lago, alguma lagoa, né? Que aqui, ó, o exemplo tá mostrando. Ó. Essa água também tá descendo, tá procurando um lugar mais baixo, e aí ela encontra o oceano, né? Então, uma parte da água vai por cima, né? Que seria a superfície, a que tá escoando, e outra parte vai se infiltrar, e elas duas vão se encontrar ali, tá bom? Beleza? E outra parte, gente, vai sofrer um processo de evaporação. E além disso, esse mar, oceano, lagoa, até mesmo os rios, eles sofrem evaporação, né? Porque eles estão ali expostos. E eu tô ali com o sol, né? O sol tá o tempo todo dando energia pra gente, né? Essa energia é em forma de luz e calor, tá bom? Então, ó, tá aumentando a temperatura, tá sofrendo processo de vaporização, né? Ou evaporação, tá bom? E aí, ó, tá se transformando em gás. E esse gás, ele vai chegar lá na nuvem e vai se condensar, tá bom? E aí ele vai se condensar lá na nuvem, beleza? E aí, essa nuvem, ela de novo vai precipitar. E aí vai continuar o ciclo, tá bom? Entenderam? Enfim, será que vocês estão entendido? Vamos só pontuar melhor, tá? Apesar das denominações, gente,
água superficial, né, que é a água que está na superfície, água subterrânea, que é a que entra, água atmosférica, que é a que está na atmosfera. Apesar de tudo isso, é muito importante vocês entenderem que, na realidade, a água é só uma, tá bom? É só água, é a mesma água. A diferença é que ela está mudando de condição. Então, uma hora ela está na nuvem, aí é água atmosférica, aí ela vai para a superfície, aí é água superficial, ou então ela adentra o solo, que é água subterrânea. Mas a água é sempre a mesma, gente, é porque ela que está mudando, tá bom? Enfim, mudando de condição, tá? De estado físico. A água que precipita na forma de chuva, de neve ou de granizo, ela já esteve, por exemplo, no subsolo, ela já esteve nos icebergs, já esteve nas geleiras, já esteve nos rios, no oceano, tá bom? Então essa mesma água, gente, ela já foi para todo lugar, tá? Enfim, e a água, gente, ela tá sempre em movimento, né? A gente viu aqui que é um ciclo, tá? E é graças a esse movimento que faz com que exista chuva, que exista neve, que exista rios, lagos, oceanos, nuvens, águas subterrâneas, ok? Enfim, vamos pro exercíciozinho para a gente finalizar, né? Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorrem graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas, tá bom? Então, a gente tem essa formação, né? Essa mudança do estado gasoso para o líquido é chamada de... Então, eu tenho um estado gasoso e eu vou para o líquido. Aqui é muito interessante. Por quê? Porque eu mostrei lá para vocês que eu vou chamar de liquefação, não é? Até eu disse que era indo para o líquido, mas pode ser que apareça com outro nome. E esse nome é condensação, tá bom? É quase a mesma coisa, tá? Condensação e liquefação. São fases, são transformações que eu pego o gás e coloco ele pro estado líquido, tá bom? É só vocês lembrarem, gente, de ar-condicionado. Lembram de ar-condicionado? O que o ar-condicionado faz? Ele deixa mais frio, não é? Então, é a mesma coisa aqui. O gás, ou o vapor, né? Tá ficando mais frio e aí ele volta a ser líquido. Imagina o ar-condicionado. Às vezes fica até pingando o ar-condicionado, não é? Então imagine isso. É como se eu estivesse colocando, estivesse esfriando o vapor e aí ele vira água, tá bom? Lembrem disso. Então, condensação e liquefação são sinônimos, tá? Pode ser um desses nomes, ok? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, vocês podem rever esse vídeo, tá bom? Ou anotar a dúvida. Acessem o site da escola, né, para vocês terem acesso ao conteúdo e a agenda digital, tá bom? E até a próxima aula.